Agora iremos para o quadro Você Pergunta e nós respondemos, pastor. A pergunta vem do nosso ouvinte, irmão Bionor. Ele pede explicação sobre o texto que está no livro de Isaías 60, versículo 8. Diz assim o texto: Quem são estes que vêm voando como nuvens e como pombas às suas janelas? Quero dizer que este capítulo 60, ele é profético no que concerne ao futuro reinado do Senhor Jesus Cristo, apontado no capítulo 20 do Apocalipse, quando fala da prisão de Satanás e do estabelecimento do reino milenial do Senhor Jesus Cristo. Então, nesse tempo, Isaías vê a glória de Deus sobre Israel e as demais nações se chegando a esse povo, a fim de receber a luz e a salvação. E estas nações trarão ao Senhor oferendas das suas riquezas. Vamos então ler no próprio livro de Isaías 49 e versículo 23, o que é dito em consonância com esse texto de Isaías 60, versículo 8. E os reis serão os teus aios, e as suas rainhas as tuas amas. Diante de ti se inclinarão com o rosto em terra, e lamberão o pó dos teus pés. E saberás que eu sou o Senhor, que os que confiam em mim não serão confundidos. E nós encontramos ainda no livro de Isaías várias profecias relativas a esse período que nós chamamos o reino milenial do Senhor Jesus. Por exemplo, no capítulo 11, a partir do versículo 1 em diante, se fala da mudança que se dará na humanidade durante o reinado de Cristo. Vamos ler do versículo 1 até o versículo 9. Porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. E deleitar-se-á no temor do Senhor, e não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos. Mas julgará com justiça aos pobres, e repreenderá com equidade os mansos da terra, e ferirá a terra com a vara de sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o ímpio. E a justiça será o cinto dos seus lombos, e a fidelidade o cinto dos seus rins. E morará o lobo com o cordeiro, e o leopardo com o cabrito se deitará, e o bezerro e o filho de leão, e o animal cevado andarão juntos, e o menino pequeno os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, seus filhos se deitarão juntos, e o leão comerá palha como o boi. E brincará a criança de peito sobre a toca da áspide, e a desmamada colocará sua mão na cova do basilisco. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. E ainda podemos ler no capítulo 2, do mesmo livro de Isaías, uma profecia relativa a esse período do governo do reino milenial do Senhor Jesus Cristo. Vamos ler até o versículo 5. Palavra que viu Isaías, filho de Amós, a respeito de Judá e de Jerusalém. E acontecerá nos últimos dias que se firmará o monte da casa do Senhor no cume dos montes, e se elevará por cima dos outeiros, e concorrerão a ele todas as nações. Irão muitos povos e dirão: Vinde, subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos, e andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor. E ele julgará entre as nações, e repreenderá a muitos povos, e esses converterão as suas espadas em enxadões, e as suas lanças em foices. Uma nação não levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerrear. Aí está então o texto de Isaías 60, versículo 8. É uma profecia futura a respeito do
futuro reinado de Cristo, que também apresenta dados no capítulo 20 do livro do Apocalipse, do versículo 1 em diante.